Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ana Noronha Podcast. E no dia de hoje nós trazemos um convidado muito especial, não só para nós, mas para toda a população do Parambu, que é o senhor Dr. Valdenor, ele que é engenheiro agrônomo, advogado, tem a vida política ativa, que foi presidente municipal do MDB aqui em Parambu. Mas antes, a gente gostaria de fazer um pedido a vocês que estão acompanhando a gente, que nos acompanhem e se inscrevam nas nossas plataformas, sendo no YouTube, na Amazon Music e no Spotify. E é isso. Então vamos começar. Primeiro de tudo, quem é o Dr. Valdenor? Quem é Valdenor Neves Feitosa? O que é que ele faz? Onde é que vive? Eu sou Valdenor Neves Feitosa, nasci aqui no Olho d'Água, como gostamos de dizer, no Nordeste. Nasci na roça, nasci aqui na Fazenda Olho d'Água, do meu pai, Pedro Alves Feitosa e Vale, conhecido como Pedro de Souza. Minha mãe era Otacília Neves de Araújo, pernambucana, de São José do Belmonte. Eu sou neto de Manuel Alves Feitosa Souza, conhecido como seu Manuel de Souza da Cabeça do Boi, que era casado com Adelina Esterlina Ferrer Feitosa. Sou bisneto de Úrsula Gonçalves Vieira e de Francisco Alves Feitosa Souza. Sou trineto de Pedro Alves Feitosa e Vale do Papagaio. Sou tetraneto de José do Vale Pedrosa, do Cocossi. Sou pentaneto do capitão Mosé Alves Feitosa do Tauá, casado com Maria Madalena Vieira. Sou hexaneto de Zé Alves Feitosa da Vaz da Onça, casado com Maria Madalena Vieira, que era filha de Ana Gonçalves Vieira. E sou heptaneto de José Alves Feitosa. Sou octaneto de Francisco Alves Feitosa e Catarina Cardosa da Rocha Rezende Macrina. E sou eneaneto de João Alves Feitosa, casado com Ana Gonçalves Vieira. Então, Ana Gonçalves Vieira era filha de Francisco Gonçalves Vieira, e a história conta, a história oral, porque nós não temos documentos comprovatórios, mas possivelmente João Alves Feitosa era português da província do Minho. Então nós chegamos aqui mais ou menos em 1650. A genealogia é uma coisa interessante, uma ciência interessante, em que você, gostando da matéria, você se aprofunda e vai buscar todas as suas raízes. Como eu disse aí, eu sou Vale, sou Alves, sou Moraes Rego, sou Araújo Chaves, sou Ferrer, sou Ferreira Ferro, então, sou Pereira, sou Neves, sou Silva, que eu descendo José Pereira da Silva, pernambucano, entendeu? Sou Neves. Então, assim, todos nós, se formos buscar a nossa ascendência, a nossa ancestralidade, a gente vai encontrar praticamente dezenas e dezenas de sobrenomes, né? Via de regra, somos portugueses, de origem portuguesa, mistura com africano, com europeu, né? Então, esse é o povo brasileiro, ok? Bem, mas o Valdenor, ele nasceu aqui, estudou aqui no Parambu até a quarta série primária, o primeiro grau naquele tempo, e era o caminho normal, natural de todo parambuense, saía para Tauá. Aqui só tinha o primeiro grau nos anos 60. Fui aluno da Luísa Gaspar Noronha, Dona Florzinha, grande professora, ali no Colégio Zé Carvalho Pinheiro. Daí fui para Tauá para cursar o exame de admissão. E lá concluí o ginasial, que era o primeiro grau. O segundo grau eu fui para Manaus, iniciei em Manaus, onde moravam alguns irmãos, e concluí o segundo grau em Fortaleza. Em 1977 entrei na Faculdade de Agronomia como estudante de Engenharia Agronômica,
na Universidade Federal do Ceará. Concluí em 81, 82 assumi emprego no Instituto de Terra do Ceará, com atuação aqui nos Inhamuns, em Parambu inclusive, onde conseguimos resolver praticamente todos os problemas de terra, os conflitos de terra na Serra da Ibiapaba, aqui a nossa Serra Grande. Conflitos que haviam já há alguns anos e estavam sem definição, e a presença do Instituto de Terra e eu, como parambuense, tive a facilidade de conduzir a resolução daqueles conflitos. Depois disso eu fui, casei em Tauá e fiz aquele caminho para Fortaleza para colocar os filhos para estudar. Sou pai de Pedro Lins, que é médico urologista, e sou pai do Valdenor Júnior, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço, especialistas que têm atuação no Tauá. E sou casado com uma moça do Parambu, que nasceu no Novacis, que é da família Noronha, que é Lins, que é Mota, é gente daqui. Então, assim, depois eu, quando morando em Fortaleza, trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento Rural, resolvi fazer direito, porque eu entendia que mais tarde, quando eu já tivesse a proximidade da aposentadoria da agronomia, eu poderia ser um bom conselheiro como advogado. Mas na realidade eu me tornei advogado já há quase 20 anos. Hoje sou advogado militante, com escritório em Tauá e com extensão em Fortaleza. Qual é a área do senhor? A minha área de atuação é mais o direito civil. O direito civil é a maior parte do direito, né? É o direito que envolve a relação entre as pessoas. Aí você passa pelo casamento, pelo divórcio, pela separação, você passa pelo inventário, né? Você passa pelos conflitos que acontecem no meio da comunidade, né? Ele é um direito assim bem abrangente, um direito do dia a dia na relação entre as pessoas. Tem uma atuação em todos os Inhamuns e andei enveredando pelo direito previdenciário, mas resolvi, eu sou especialista em direito processual civil individual e coletivo, fui pós-graduado e fiquei mais restrito mais a essa área, tá certo? E como agrônomo eu atuei nos Inhamuns, já disse, no Instituto de Terra, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e fui gerente do programa Biodiesel do Ceará, com abrangência em todo o estado do Ceará, em que nós iniciamos aquele projeto que você, na perspectiva de você produzir o biodiesel, ou seja, o diesel a partir das oleaginosas, como mamona, como o óleo de soja, entendeu? Como a gordura do animal, tá certo? Fui gerente desse projeto, mas depois me transportei totalmente para o direito. Hoje eu sou agrônomo, hoje só atua na área algumas terrinhas que eu tenho por aqui. E falando assim, nessa parte da vida do senhor, sobre a agronomia, essas formações que o senhor tem, que são muitas, né? Como engenheiro agrônomo, qual é a opinião do senhor, a visão do senhor sobre o papel da agricultura na função sustentável na região do Parambu? Hoje está muito em voga o conceito de sustentabilidade. O que é isso? O que é sustentabilidade? É você desenvolver uma atividade que ela tenha permanência, que ela seja duradoura, que ela seja eficaz sob o ponto de vista ambiental, ou seja, que você possa conviver harmoniosamente com o meio ambiente, que ela tenha rentabilidade, a parte econômica, e que ela tenha um proveito social, né? Que ela sirva às pessoas como uma atividade de sustento, de provimento, né? Para prover
as famílias, o que as famílias precisam para sobreviver. Nos Inhamuns, nós sabemos que nós vivemos num clima semiárido, não é um clima árido, totalmente árido, não é um clima semiárido, né? Nós estamos na região dos Inhamuns, no bioma Caatinga, né? Clima quente, seco, a pluviosidade é em torno de 500 milímetros por ano, é irregular no tempo e no espaço. Então o homem precisa aprender a conviver com essa dificuldade, né? Com essa dificuldade climática que nós temos, né? É preciso você ter essa visão de viver, conviver com as dificuldades do clima, né? Então, assim, o homem aqui, ele tem que tirar proveito da natureza, tirar o seu sustento, mas respeitar também a natureza, não degradar a natureza, e procurar a melhor forma de conviver com a natureza, preservando, por exemplo, preservando as matas ciliares, evitando o uso de tratores em terras com declividade acentuada para você não estragar o solo, entendeu? Em toda essa condição de convivência, que a gente conviver. Aqui o X do problema é conviver bem com o semiárido, conviver bem, ou seja, respeitar a natureza, tirar da terra o seu sustento, mas respeitando a natureza e tirando dela aquilo que ele precisa. Conviver, tirando o seu sustento, tirando na medida do possível para criar sua família, mas respeitando a natureza, evitando degradar, evitando, vamos dizer assim, tornar a terra estéril, tá certo? Aí eu faço aqui uma ressalva interessante, o produtor tem que ter cuidado, porque o uso da máquina que foi feita lá para o sul, a grade de controle remoto, que mede para no gradeamento do solo, da terra, ele faz uma graduação para profundidade, em profundidade, com aquela grade. Muitas vezes vem uma chuva, uma pluviosidade alta, e ele carrega todo o solo que levou milhões de anos para se formar. Com a chuva só, ele deixou o solo totalmente sem condições sem nenhuma fertilidade. Daí você desertifica o solo. É preciso o homem ser preparado, né? Infelizmente a assistência técnica no nosso meio é muito precária, posso dizer quase inexistente, e as pessoas praticam ainda a agricultura de forma rudimentar. Doutor, e durante a sua trajetória política, né, o senhor já teve uma vida muito influente no Parambu, o senhor enfrentou diferentes desafios e exerceu papéis e lideranças, como na presidência municipal do MDB. Quais experiências mais marcaram esse período e de que forma elas influenciaram para a sua maneira de pensar sobre a política e de se relacionar com a sociedade? Eu, no Parambu, eu comecei a fazer política em Parambu em 82. Cheguei aqui recém-formado, agrônomo, e eu sempre tive assim, eu vinha daquela tradição histórica do MDB, que era um partido que no regime militar ele ficou contra o regime militar, né? Se colocava de uma forma que não concordava com a ditadura, era uma oposição à ditadura. E como estudante, a gente sempre, enquanto muito jovem, normalmente a gente tem esse viés ideológico de se colocar meio que contra o sistema. Então, assim, eu cheguei aqui recém-formado, me envolvi, comecei a conhecer as pessoas, comecei a conhecer as comunidades, comecei a exercer atividade política no MDB, e fui candidato em 88, candidato a prefeito, tendo como vice o pastor João Lemos, um cidadão de alta capacidade, muito inteligente, muito preparado, e foi uma rica experiência, porque a atividade política, ela serve para você aprofundar o seu conhecimento, a sua interação
com as pessoas, com as famílias, com o meio social em que as pessoas vivem, isso lhe dá uma condição de conhecimento do meio, das dificuldades, das facilidades de convivência, das dificuldades. E aqui em Parambu, nos Inhamuns, sobretudo, no nosso sertão dos Inhamuns, é muita dificuldade. As famílias, né, resistem, vivem aqui. Você sabe que o nosso meio não oferece muitos recursos, né? Os recursos naturais são escassos e as dificuldades são muito grandes. Socialmente as famílias vivem com dificuldade. Todas as famílias têm o anseio de colocar seus filhos para estudar, mas enfrentam para isso muitas dificuldades. Mas a política, ela lhe enriquece nesse sentido. É você conhecer as pessoas, se aprofundar, estudar sociologicamente as pessoas, a formação das pessoas, compreender o porquê das escolhas das pessoas, compreender a política como um meio de servir. Eu tive muito esses desafios e ainda hoje encontro, porque eu sempre assim, para votar eu não sou uma pessoa, eu procuro depurar, eu procuro fazer a escolha naquelas pessoas em que eu possa confiar. Para mim, para merecer o meu voto, normalmente eu faço uma avaliação prévia sobre o compromisso público daquela pessoa, o que ele pensa sobre o social, qual o compromisso com as pessoas, com a comunidade, qual a sua trajetória como cidadão. Eu acho que é uma avaliação prévia que todo cidadão tem que fazer. Para exercitar o seu voto, você tem que realmente buscar naquela pessoa um perfil que você acredite, possa acreditar. Então eu, no Parambu, sempre, via de regra, fui oposição, porque não sou um radical, sou uma pessoa tranquila, me relaciono bem com todas as pessoas, graças a Deus, não tão intrigado, me relaciono bem com todas as pessoas, mas para exercer o meu voto, eu só gosto de votar em quem eu possa merecer a minha confiança e que eu posso, porque a política é um meio de servir. Quando eu vejo alguém com a trajetória que está mais para ser servido do que para servir, eu acredito muito pouco. É muito difícil ter o meu voto. Eu acho que a política, atividade política é muito difícil, não é fácil, e você tem que estar na política para servir e não para ser servido. E no meio político também, nós vemos que o senhor também tem muitos amigos, conhecidos, né? Pessoas que vêm, como o senhor bem lembrou, o saudoso Pastor Lemos, lembro também do Joaquim Francalino também. Sim, meu grande amigo. Parcial. Pessoas assim que nós vemos que são exemplos para a sociedade e tal, e são essas coisas que a política também nos permite, né? Isso. Dr. Francisco José foi um é grande parceiro, meu companheiro, foi meu adversário, né? Em 88, um adversário amigo, muito amigo, mas nos colocamos em lados opostos. Ele teve a sorte, ganhou a eleição, depois nós nos unimos, fizemos muitas campanhas juntos, e depois ele resolveu transferir o seu voto para Trairi, mas tenho nele um grande cidadão, um grande amigo e uma pessoa em que eu acredito muito, porque tem espírito público, tá certo? E assim muitos outros, né? Muitos outros cidadãos, Joaquim Carlos, Ribamar Soares, o Zé Isídio, né? Pessoas que, Júnior Isídio, né? São pessoas que têm assim um perfil muito parecido comigo, que essa coisa de servir, né? De acreditar no trabalho, acreditar no compromisso, o valor da palavra, né? E a política como uma atividade para servir, é o bem comum. Quem tem esse perfil, aí se parece comigo. Quem não tem, é diferente de mim. E na trajetória do senhor, com certeza o senhor enfrentou desafios e tomadas de decisões muito importantes, né, que poderiam mudar totalmente o rumo das coisas. Eu
gostaria de perguntar quais são os valores assim que o senhor enxerga numa pessoa que o senhor considera fundamental para estar do lado do senhor e para acompanhar o senhor em cada passo da vida. A vida, você tem que ter qualquer atividade que você exerça, ou a vida como ela é, você tem que ter valores, você tem que ter princípios, né? Esses valores, os valores da honestidade, né? Os valores, os princípios éticos, o compromisso, o respeito, a moral, né? São coisas que se entrelaçam e que você, eu acredito muito nisso, na competência moral, né? É você falar e exercer aquilo que você fala, tá certo? Isso é competência moral. Eu falo isso e ajo como tal, certo? Tem gente que fala uma coisa e age de outra forma. Aí a palavra não casa com a ação. Para eu acreditar em alguém, eu tenho que ver muito essa coerência entre a palavra e a atitude, entre a palavra e a ação. Então é isso que realmente faz você, de minha parte, admirar alguém que tem, mas a gente entende que nós seres humanos, somos imperfeitos, né? Sim. Tem pessoas que têm muita coerência, tem pessoas que têm pouca coerência, e a vida é assim. Isso é o retrato da humanidade, e nós somos imperfeitos. O retrato das pessoas é assim, ninguém é perfeito, e tem uns mais alinhados com esses princípios, tem outros que se desviam mais, se desvirtuam, mas sobretudo na atividade política você tem que ter princípios e valores e fazer valer esses princípios, fazer acontecer esses princípios éticos, morais, né? E que você haja como você, quer dizer, haja como você gostaria que todo mundo admirasse a sua ação, né? É o que a gente chama, o alemão Immanuel Kant, ele criou um conceito chamado imperativo categórico. É mais ou menos assim: a sua ação, ela tem que ser uma ação que, em tese, ela teria que ser aceita por toda a humanidade. Você tem que agir assim, de forma que a sua atitude, ela seja praticamente uma atitude universalizada, né? Sim. Entendeu? Quer dizer, que a sua maneira de agir, ela fosse uma maneira que você, qualquer pessoa pudesse agir daquela forma e teria uma aceitação universal, ok? Doutor, nós estamos chegando ao fim, aí vamos para a pergunta, e olhando assim para frente, para o futuro, quais são os planos do senhor, o que é que o senhor vai fazer? E se o senhor tem alguma mensagem que gostaria de deixar para os jovens que desejam seguir na carreira política, ou em áreas como a agronomia, ou o direito, a advocacia? É assim, a mensagem que eu gostaria de deixar para os jovens, sobretudo para os estudantes, é o seguinte: eu me tornei agrônomo, exerci agronomia, e meio agronomia, já com mais de 40 anos, eu comecei a fazer direito. Porque eu acho assim, todo tempo é tempo. Às vezes o aluno deixou de estudar com 18 anos, chega aos 25, chega aos 30, e pensa em voltar a estudar e acha que está tarde. Não é tarde. Eu, sinceramente, se fosse preciso começar um curso, um novo curso, eu estudo todo dia, gosto de estudar, gosto muito de ler, mas é muito importante, você tem que enfrentar. Eu sou filho de um pai de 18 filhos. Eu imagino um pai criar 18 filhos, já criou mais uns 3 ou 4, tirando o sustento da propriedade, com toda dificuldade. Fui aquele aluno que fui estudar nas casas dos outros, fui aluno que fui estudar em república, fui aluno que cozinhei para fazer a minha comida. Hoje eu fazia, hoje amanhã é outro irmão, no outro dia era outro irmão, e não foi nada fácil. Hoje está tudo mais fácil. Parambu, quando eu iniciei, só tinha o primeiro grau. Parambu hoje tem até faculdade.
Está tudo mais fácil, tudo mais perto, tudo mais tranquilo. Houve uma evolução social, houve uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Isso faz parte da projeção da melhoria das condições sociais e econômicas das pessoas. Então, assim, o grande legado que eu deixo, eu espero, né? Meu exemplo, não vou dizer, não sei se eu mereço dizer isso, quero deixar um legado. Eu espero que as minhas atitudes, que as minhas ações, que a minha vida possa um dia servir de norte, possa servir de um exemplo, vou dizer, um exemplo razoável para as pessoas. Respeito ao próximo, compromisso com a coisa pública, amor ao próximo, honestidade, respeito ao próximo, esses valores bem caros, né, para a sociedade. Eu tenho um temperamento de pacificador, eu gosto muito de conciliar situações conflituosas. Sou advogado, mas não sou advogado para estimular conflitos. Eu gosto muito, antes de ajuizar uma causa, tentar uma solução conciliatória. Então esse é o meu perfil, sou muito transparente. Eu não gosto de esconder aquilo que eu sou. Eu sou assim, transparente, tranquilo, modesta parte, muito simples, porque eu acho que o ser humano tem que ser simples. Nunca me senti mais importante que ninguém. Sempre me senti um ser humano como qualquer outro, tranquilo. Sei que a gente nasce nu, e só não é enterrado nu porque alguém veste uma roupa na gente. Então não adianta você querer ostentar nessa vida, nessa terra, querer ser melhor do que ninguém. Deve-se ter em mente a simplicidade, a humildade, respeito ao próximo, porque com esses atributos, com essa forma de ser, você consegue se fazer respeitar e se tornar um ser humano melhor. Sim. Muito bem, pois estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast. Nós gostaríamos de agradecer ao senhor, doutor, por ter aceitado vir participar. O senhor, com certeza, foi muito rico esse episódio, as pessoas vão gostar. Eu me coloco aqui à disposição. Gostei muito de estar aqui. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Quero agradecer a vocês aqui que me entrevistaram. Quero agradecer aos colegas de vocês, os alunos aqui. Quero agradecer a escola. Quero agradecer o corpo docente e discente da escola na Noronha. E dizer que estou à disposição. Moro nos Inhamuns. Toda semana estou no Parambu. Estou à disposição de vocês. Sempre que achar que eu possa dar uma contribuição no sentido de que a gente possa melhorar, crescer na vida, crescer moralmente, eticamente, aquilo que tiver ao meu alcance, estarei ao dispor de vocês. Para encerrar, eu gostaria de agradecer a você que assistiu a gente até aqui, até o fim, e ressaltar que, por favor, você acompanhe a gente, siga no YouTube, no Spotify, no Amazon Music. E é isso. Agradeço a presença do senhor e até o próximo episódio. Tchau.